Vamos ver o que vai acontecer também no São Paulo com a chegada dele. Rames Rodrigues. Destaque no nosso site, matéria lá no espn.com.br, com informações de bastidores. 2 meses de conversas para a concretização dessa contratação. Agora vai rolar a assinatura amanhã. O colombiano chega aí, 32 aninhos já tem o Rames Rodrigues, mas tá bem aí ainda. O técnico Dorival Júnior gostou do reforço e vê a possibilidade de utilização tanto como meia quanto segundo atacante. O plano tricolor é que Rames esteja pronto para atuar no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Quer meter bronca já contra o Corinthians. O único problema é que depois o Bubu vai falar, foi por causa do Rames, isso que eu mudei de ideia. Só um detalhe para quem tá com dúvida. Fala, pô, mas como assim? Dá para inscrever até o dia 8 de agosto, tá? Até o dia 8 de agosto é possível inscrever novos atletas. Como é que explica isso? Porque geralmente você pode inscrever o atleta até o início. Até o início da nova fase. fase. Por exemplo, na Libertadores da Sul-Americana, que começa oficialmente na terça, é a primeira data, você só pode inscrever atleta até sábado. Isso. 72 horas antes, né? Ai, na Copa do Brasil. Mas é pra todo mundo. O Lucas Veríssimo vai poder jogar o Não, Copa. sim, é mas o que eu tô mundo, falando é é a todo regra mundo. daqui, no caso. Então eu sei, mas assim, não é que é uma regra pro se é pra todo mundo, tá justo, entendeu? Sim. Eu não gosto quando tem desequilíbrio. Não, claro. Teve alguma discussão que a gente teve aqui que eu era opinião solitária. Ah, duvido, isso aí não acontece. Que foi sobre a raridade. A crítica da Copa do Brasil, eu comparei com a Copa da Inglaterra. Porque exatamente, os estádios, todo mundo, né? Não é? Não, tem VAR em alguns jogos e não. Aí, pessoal, que competição é essa? Que tem VAR em alguns jogos e outros não. Eu falei, cara, o jogo, os dois que estão lá em campo, os dois times, o VAR é pros dois. Ou não ter VAR é pros dois. Então eu acho justo. Agora, mas agora assim, em termos de comparações, vamos lá. O complicado é o William e o Bueno estarem jogando uma mesma competição, uma mesma fase. Tem VAR pra eles. Aí estamos eu e Praz, estamos lutando Por para que os que caras. não tem? É isso aí. Qual é o conceito? Eu acho. Vocês têm mais... Por que vocês merecem mais cuidado Qual do é que a o gente? conceito? Porque Mas é o seguinte, era estádios de Premier League. Esta estádios de discussão alto já nível. tivemos, o Tem assunto estádio agora é de clínico, Rames tem. A Rodrigues. gente volta um dia. Rames Rodrigues é o assunto que mexe com o coração do torcedor tricolor. Mexe, O Rames qual E que é? aí? O de branco ou é o... Não, você para. Olha, Pelo amor de... É azul, né? É azul ou é preto? É que faz tempo que eu não Azul vejo o marinho, Rames isso aí. Rodrigues. Eu tô Você é o querendo dono do Olympiacos e do outro time da Inglaterra, né? Eu te pergunto do Everton. Porque o Rames passou lá pelo Everton também. ele tá meio bravo. Eu te pergunto, Rodrigo Bueno, Eu te respondo. se Rames Rodrigues, isso é importante, se Rames Rodrigues chegar a assinar amanhã, treinar aí o quê? Uns 10 dias? Dá uns 15 dias de Não, treinamento e se tal. assinar amanhã, Por o aí. jogo é dia 16, pô. Dá pra treinar Nem uns é tempo 15 pra dias. treinar mais até. 15 dias. Vamos cravar 15? Tempo pra muita Tempo de coisa. treino. Você escalaria Rames Rodrigues contra o Corinthians? Com certeza. Opa, então Não vamos tenha lá. dúvida. Primeiro assim, se o Rames Rodrigues assinar mesmo o jogador de São Paulo, ele já imediatamente já é o jogador tecnicamente mais bem dotado do time. Que a gente fala aqui que o São Paulo não tem um Renato Augusto, não tem um Roger Guedes, tem um Caleri que é lutador, tem o Luciano que é chiliquento, né? Tem alguns jogadores... Nem vai ter o Luciano, né? Nem vai Contra o ter. Corinthians. Caio Paulista é habilidoso, que falhou no jogo contra o Corinthians, mas é um jogador que está num bom momento. Mas o São Paulo, tecnicamente, não tem um jogador desse nível. Né? Do patamar dessa qualidade técnica, o São Paulo não tem. Tanto que, por exemplo, quem joga com a camisa 10 hoje do São Paulo é o Luciano. Exatamente. Ele é o 10 que o São Paulino está esperando, sei lá, viu lá o Pedro Rocha, o Gerson, o Zizinho, Raí, entendeu? O São Paulo está esperando alguma coisa. O Rames Rodrigues talvez fosse o mais próximo de alguma dessas lendas são paulinas. Então ele chegaria, 10, faixa... Quanto a isso, e marketing, certamente é um cara que pode ajudar a vender camisa pra caramba. Muita gente adoraria pegar uma camisa 10 Rames ali e tal. E, por exemplo, já que você citou do Raí, né, uma memória interessante do Pedro, não é memória normal, né? Eu vou contar aqui pro Brás que ele não lembra de 98, ele lembra de alguns anos, de 98 ele não lembra. Não, apaga da memória dele, eu não sei porquê. O Corinthians venceu a partida final contra o São Paulo de ida por 2-1, Luxemburgo era o técnico. Sim. Na volta no Morumbi, o Raí desembarcou na véspera. Isso. O São Paulo tinha acertado com o Raí só jogou um jogo do Campeonato Paulista de 98. E aí ele meteu um gol, não meteu não? Meteu um gol, deu assistência, foi o cara, acabou com o jogo. Então muda o 9-1 se o Rames jogar. Aí vai ter que mudar. Por isso que o Birner, por exemplo, tem a opinião que o Raí é o maior jogador da de São Paulo. O Raí, todo mundo fala, pô, mas será ele tá com ritmo de jogo? Tá jogando ou não? O cara acabou de chegar da França do nada, não treinou, não conhece ninguém. Ele entrou em campo e acabou com o jogo.
Então, se o Rames fizer isso, já vai virar também estátua no Morumbi. E aí complica o teu negócio lá do Flamengo, que você falou que já era campeão da Copa do Brasil. Então, calma, tô passando no Corinthians ainda. O São Paulo ainda não passou pelo... Mas o 9x1 muda, o Praz lembrou Nesse aqui, o momento, 9x1 muda. Quem tá muito mais perto de enfrentar o Flamengo na final é o Corinthians, não é o São Paulo. Mas você deu 9x1 pro Corinthians com o Rames. Você deu 9x1 pro Corinthians e com o Rames. Não dá pra... O que eu falei um pouco do Luan, são casos diferentes. O Rames é um jogador que há muito tempo não tá no auge, ele não explodiu como se esperava no Real Madrid, no Bayern. Olha os times que ele jogou, ele tem talento. As pessoas têm uma imagem muito dele da Copa aqui no Brasil, quando ele arrebentou, foi um dos destaques, fez golaço no Maracanã, contra o Uruguai e tal. E aí ele foi pro Real Madrid, Bayern de Munique, só que ele nunca conseguiu corresponder à expectativa que foi gerada. Ele não foi mal no Bayern, não. Mesmo a seleção da Colômbia, que todo mundo Nem falava, no tem o Everton. Rames ali e tal, não sei o quê, a Colômbia ficou fora de Copa do Mundo nessa fase dourada. Aliás, dele. ó o Rames aqui, tá no Morumbi, hein? Tá no Morumbi, né, então. É Copa América, né? Sim, 2019. Copa América 2019. Então, assim, eu não Colômbia sei. e Catar. Eu não sei hoje como é que tá o estado físico. A gente tinha a dúvida do Pato. Tem muito São Paulino que já tá montando o São Paulo para enfrentar o Corinthians. Pato e Rames. Melhor ainda, vou te falar. Opa, vai lá. Eu falei do quarteto ofensivo do Flamengo, né, de 2004. Seria Lucas Moura. Você pega a área assim. Lucas Moura já? Lucas Moura. Peraí, Peraí que eu tem tenho que Lucas tomar Moura água. aí pra chegar? Pera aí. tô Pode sabendo. escrever. Olha, vai. Toma uma Posso? aguinha aí que Eu você vou até... anotar aqui. Nossa, o homem até... Não, ele quando pega a água... Chegar até dia 3. Deu uma empolgada agora aqui. Chegar até dia 3. Deu? Agora, eu acho que esse 9x1 tá virando bem, hein? Vai lá. Eu peguei a comunidade de São Paulino, já o campinho para enfrentar o Corinthians. Monta o campinho aí, vai lá. Não, aí tinha lá o time lá, tinha Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo, Caio Paulista, o Gabriel Neves voltando, já colocaram ali, Gabriel Neves, Dá Pablo tempo. Maia. E aí o quarteto da frente era Lucas Moura, Rames Rodrigues, Caleri e Pato. Então, por exemplo, Tá ruim? Não, por exemplo, o Pato estava desacreditado até outro dia. Era um ex-jogador nem em atividade, em O inatividade. torcedor é assim mesmo. Aí o cara, não, o Pato, ele no São Paulo ele rende, contra o Corinthians ele vai crescer, lei do ex, não sei o que e tal. E já escalaram ali o Rames, porque convenhamos. Mas, cara, 3 aí são realidade. O Rames, mesmo se não tiver 100% e não tá, ele tem muita lesão, né? Aliás, esse é um problema. Ele tá chegando no clube que tem o DM mais místico do mundo, né? Parece um buraco negro ali, ó. O Triângulo das vai pra lá Bermudas, e não né? volta mais, O cara entra lá, o Erisson nunca tinha tido uma lesão muscular. Ele chega no São Paulo, o cara tem uma, ficou lá 3 meses, saiu agora. 4 meses. Galopo tá lá também. Então, os caras entram lá pra sair é difícil. Aí vamos ver se o Rames entrar ali no DM do São Paulo, eu não sei onde é que ele vai parar, né? Stranger Things. Mas o Lucas Moura, que eu citei aqui, é porque o São Paulo mantém contato com ele, assim como o São Paulo tem tido contato com o Rames Rodrigues. E o Lucas Moura tem dito sempre, eu quero continuar na Europa. Um dia, quando eu voltar, eu quero jogar no São Paulo, mas eu quero continuar na Europa. Só que não tá aparecendo nada pra ele. A janela tá começando, daqui a pouco eu vou mostrar aqui nos canais ESPN a temporada europeia. Mas o Rogério Ceni, uma vez numa coletiva, falou sobre o Lucas Moura, falou, não adianta iludir o torcedor, não vem pronto por uma questão financeira. Só que se ele não arruma financeira. uma oportunidade, um clube legal na Europa, que é o que ele quer, aí a chance do São Mas Paulo... quando que fecha a janela na Europa? Então, o São Paulo tá tentando convencer ele até o tal do dia 8 aí. Pra chegar tem uma semana. Então, tem uma semana. Então, o São Paulo está... Quer dizer, é meio 9x1, entendeu? Que nem o fichamento. Mas o São Qual Paulo, que é a mas o chance... São Paulo tá conversando? Tá, o São Paulo tá tentando. Tem essa ambição. Né? Tá cheio de... Sabe aquela foto clássica do Ancelotti com charuto assim, né? Com o título do Real Madrid? Tem cara falando do Casares agora. Casares, se você trouxer nessa janela... Rames Rodrigues e Lucas Moura, assim, todo dia vai de manhã, posar ele de charuto. do Lucas Moura lá, bom dia. Então, aí... Bom dia, é um Lucas. time desse... Tudo bem? Ele não responde. Contra o Corinthians, o São Paulo passa a ter tecnicamente um time melhor do que o que a gente discutiu. Individualmente. Aí ele tem peça pra resolver a Corinthians- parada O individualmente. Corinthians pode não ser tão forte como o São Paulo coletivamente hoje, mas individualmente o Corinthians é mais forte. Se o São Paulo vai com jogadores desse quilate, pelo menos tecnicamente ele é melhor. Mas talvez perca o conjunto ali, não sei se o cara vai marcar ou não. Não, mas você consegue imaginar se o Rames Rodrigues, ele chega lá no time de São Paulo, ok, tudo certo, treina os 15 dias e a avaliação é, dá pra jogar. Nem que seja 45 Até porque minutos. tem a questão do Luciano também, né? Entendeu? Dá pra jogar. E precisa, porque tem essa brecha aí. Luciano tomou Né? um cartão, tá fora do jogo. E você acha que não vai me dar? Joga aí, meu filho. É o reforço pra chegar, tá bem fisicamente? Tá tudo certo? Não tem por que não jogar. É isso aí, né, William? As coisas que a gente sabe de pouca coisa. Pois se é. ele vem, quando ele vem, como é que ele chega. Então, assim, é tatear no escuro, né? O torcedor aí mandou vídeo, hein? O Rames repercutindo aí. Vamos nessa. Alô, pessoal do F90, Alô, tudo meu bem? garoto. Aqui é Rodrigo, de Rodrigão. Bristol, Inglaterra. Parabéns aí, William, pelo programa, hein? Dou muita risada aqui, Isso é de vez em importante. quando.
Não é sempre que eu consigo assistir, porque Muita coisa. às vezes eu tô em horário de trabalho. Mas a pergunta é sobre o nosso tricolor, Bubu. James Rodrigues. Será que vai fazer nós, São Paulinos, sonhar com aquele clássico camisa 10? E lembrar os tempos áureos do nosso mestre? Hã? Espero que sim. Um abraço. Um abraço, amigo. Eu diria que ali, hein? São Paulo contratando o James Rodrigues vai ter muita gente com invejinha. Dorzinha de cotovelo. Tipo o Braz aqui? Não, o Braz não. O Braz é um cara bem resolvido. Aliás, o cotovelo dele não dá nem pra ver. Mas se contratar, não pagar colocar mais 20 milhões milhões de dívida na conta, vai ter inveja? Primeiro é o seguinte, o Botafogo, líder do brasileiro, até onde eu sei, John Texel queria o Rames no Botafogo. O Botafogo foi um clube que vinha namorando, ficou meses. O John Texel é fã dele, tentou não sei o quê. Outros clubes do Brasil, acho que também especularam ou tentaram e tal. Se o São Paulo conseguir, não é que ele tá dando um chapéu em outros, mas ele está concretizando um desejo, uma ambição que outros clubes tiveram e não efetivaram, né? Então, eu acho que, por exemplo, quando o Grêmio anunciou o Suárez, a gente fala, poxa, que legal pro Grêmio e pro futebol brasileiro. Então, o Suárez jogando no Campeonato Brasileiro é legal pra gente. Né? A gente sempre fala, pô, o Brasil podia ser a NBA, né? Quem sabe um dia, se tivesse dinheiro, né? Se todo mundo evoluir como o Flamengo, daqui a pouco a gente pode ter atrações internacionais aqui. E o James Rodrigues seria um grande nome pro São Paulo, mas futebol brasileiro. Qualquer lugar que o São Paulo fosse jogar, ia ter gente, pô, cara, eu quero ver o Rames e tal. É o tipo de jogador que as pessoas, independentemente do time, tem vão querer acompanhar, talentoso, vão querer acompanhar. Mas só uma coisa, porque você citou os outros clubes, não é que o Botafogo tentou, aí não conseguiu, e São Paulo foi lá, tentou e conseguiu. O Botafogo não conseguiu, porque o Botafogo conversa com o Rames no primeiro semestre. E a ideia dele era muito clara. Eu tô achando que no meio do ano chega alguma coisa para mim na Europa. Não chegou, né, meu amigo? Aí você vai vir pro São Paulo. Porque hoje em dia, com todo respeito, vamos colocar na mesa, Botafogo e São Paulo. Grana, compromisso, quem paga, quem não paga. Rafinha joga onde? Não, tô falando de agora, Aliás, o Bayern deu certo. É broderagem, Tô falando de agora. Pode ser o Rafinha, porque conhece o Ramos. Agora. Mas ele não veio lá porque ele jurou que ia pintar um negócio bom na Europa. Não pintou, aí você começa a abrir o olho para onde pode acontecer. Não é que o Botafogo foi lá, 3 dias, uma semana depois, o Botafogo não conseguiu, São Paulo foi lá muito esperto e conseguiu. Não foi essa é disputa. Mas eu falei assim, é que o Rames é um jogador que, pelo talento, pelo que ele já mostrou, pela qualidade aqui no Brasil e na América do Sul, muita gente gostaria de ter. O torcedor São Paulino falou, poxa, pode ser aquele camisa clássico. O Ganso acho que foi o último, assim, né, desse estilo no São Paulo, que por mais que o Ganso não tenha feito história, títulos importantes de São Paulo, mas ele distribuiu muito da capacidade técnica dele, da qualidade, em alguns jogos, passes, dribles, Qual foi o último jogador desse tamanho que o São Paulo teve? Não, de camisa 10, assim, com essa classe. Esse cara que chega a causa. Por exemplo, o Luiz Fabiano, quando voltou, fez um barulho e tal, mas já tinha passado pelo São Paulo, etc. Teve uma comoção foi o Daniel, no Morumbi. E agora, recentemente, o Daniel teve uma apresentação colossal. Absurda, quase como a do Luiz Fabiano. Eu não acho que ele rendeu mal, não, em campo. Eu não acho que ele rendeu mal, não. Foi campeão paulista. O único título que o São Paulo tem nos últimos 10 anos, ele estava participando. Tá no currículo dele lá de cara mais vitorioso. Tá lá. Fui pro São Paulo, mais um time que eu fui, passei, fui campeão. Eu acho que as críticas têm muito mais a ver com, obviamente, o acordo que você não paga, né? Não dá para trazer um cara desse quilate e deixar 20 milhões de dívida. Sim. E também com uma questão que eu acho que você precisa gerir sempre, que é a expectativa. E a declaração na volta dos Jogos Olímpicos? O Daniel Alves chega. Vou dar a camisa 10 para ele. Vou dar a camisa 10 para ele. O Daniel nunca foi protagonista em nenhum clube. Nunca foi protagonista. Ele nunca era o principal nome de um clube. Nunca era. Até porque o clube que ele jogou... Não, e eu digo passou também. Tinha o Messi, só isso. Ele era um excelente jogador, independentemente do Barcelona. Por onde passou. Um excelente seleção e antes. Juventus, PSG. Ele é um excelente lateral, nível de Copa do Mundo, seleção brasileira, e complementava um jogo. Aí você chega pra cá, toma 10 e resolve, que eu tô cheio de problema aí há anos. Até você alinhar, você entender que o Daniel não era um cara de fazer linha de 4, era um cara de muito mais usar como ala, não querer somente ele como um articulador se o time não desenha para isso. Acho que também tem muito do que o São Paulo não entendeu do que poderia ser o Daniel. Você precisa entender o que você quer do Rames. Dá 10 aí para ele que agora vai salvar a lavoura esse ano. Não sei, qual mas, por exemplo, chega, assim, adaptação. Você pega assim, Rames Rodrigues contra Michel Araújo, contra Wellington Rato. A diferença técnica é muito grande, entendeu? Até contra outros jogadores. Então você pega os caras que hoje jogaram contra o Corinthians, jogaram contra o Palmeiras no Allianz. Wellington Rato, Michel Araújo. São os caras que, em tese, poderiam criar... A gente tá falando da questão
técnica, né? Mas a gente tem que entender. Eu vou ser sincero, eu não vi o jogo dele no Catar. Eu não vi. Não, eu também não. Então, acho que ninguém aqui viu. Então quer dizer, alguém viu aqui? É o que eu falei, é tatear no escuro. Okay. É fazer a avaliação em cima do que a gente tem na nossa memória do Rames Rodrigues. Tem que esperar para ver. Eu tenho na minha memória mais recente do Rames Rodrigues, até estava falando aqui antes do programa, é o Everton. Assim, a gente viu o Rames Rodrigues no Real Madrid, a Copa ótima, isso, tem quase 10 anos. 2 anos no Everton. Isso. Tem quase 10 anos aquela Copa do Mundo aqui no Brasil, tem 9. Aí você tem o Rames no Real Madrid, que não foi o que se esperava. No Bayern de Munique, ele vai melhor do que ele foi no Real Madrid. Foi, quando ele foi pro empréstimo, foi. Exatamente. Foi bem. E no Everton, ele foi bem com o Ancelotti. Era o Ancelotti o treinador do Everton. Ele vai bem também. Ele não chegou a ser, essa tela aí é até legal, ele não chegou a ser, cara, o Rames Rodrigues da Copa, mas ele foi bem no Bayern e no Everton. O problema é essa régua aí da Copa do Mundo, que já tem 9 anos. Então, olha só essa tela aí, como é legal aí pra gente avaliar. Vamos lá, no Bayern de Munique, 67 jogos, 49 como titular. Minutos por jogo, 64,2. 15 gols, 19 assistências. Olha, é o que eu tô falando, você avaliar 67 jogos, você tem 15 gols e 19 assistências, 34 participações em gols em 67 jogos, 149 como titular, é um bom número. E nesse nível, né? Nesse nível, tá? Aí ele vai pro Everton. No Everton ele tem 26 jogos, 24 como titular. 78,7 minutos para participar no gol, minutos por jogo, desculpa. E aí ele tem 14 participações em gol, 6 gols e 4 assistências em 26 jogos. Bom também. Também é bom. É bom dizer que ele também se lesionou lá, teve problema lá. Estamos falando de Premier League, né? Exatamente, Premier League. Depois que começa Al Rayyan, Al Rayyan e Olympiacos, ali você vê, 16 jogos só no Al Rayyan, 13 como titular, 11 participações em gols em 16 jogos. 11 participações, ainda assim. E no Olympiacos, 11 participações em gols em 23 jogos, tá? Tô resumindo aqui. 2019 2020 no Real Madrid, 14 jogos, 1 gol, 2 assistências. Então você pega ali o nível de competitividade do campeonato alemão, que você lembrou bem, uma Premier League, os números são bons. É que nem a bota de ouro, né? A chuteira de ouro, que eu acho que tem um ranking, cada gol em cada determinado campeonato tem um peso, né? Isso. Então, assim, a gente tem que olhar os números, mas tem que contextualizar, né? E jogando no Everton, ele não estava jogando no Liverpool, no Manchester City, no United, no Chelsea, estava jogando no Everton. A gente cria uma ansiedade, a gente mesmo fica ansioso para ver caras desse tamanho no Brasil e ter a curiosidade de ver como eles vão reagir, né? Exatamente. Mas tem que ter calma. Acho que a gente está sempre com aquela memória do Rames da Copa de 14. É não isso. Aquele sarrafo é muito alto, ele não é mais aquele cara. No principal clube do mundo e não entregou. Aí depois você vai caindo um pouco a avaliação. Ninguém tá que também não dá para dizer que não vale a pena o São Paulo só porque ele não jogou no Real Madrid, né? Não é perna de pau. Ele estava lá na Grécia, na Grécia, tem números razoáveis, mas o mercado europeu não olhou para ele. Isso não quer dizer que o mercado brasileiro não resolva. Tá cheio de craque aqui, não tem espaço na Europa. Quantas vezes a gente debate? Esse cara aqui e outros que bateram e voltaram. Mas não tem espaço, não tem mercado. Então, assim, aqui, bem condicionado, eu acho que tem uma série aí de variáveis, bem condicionado, pode jogar bola. O toque, a qualidade aqui, muitas vezes, ela resolve. Quem que é o melhor meio do futebol brasileiro? No futebol brasileiro? É o Arrascaeta? É o Veiga? Hoje a gente tá falando em Arrascaeta. Arrascaeta e Veiga, talvez? É meio armador, é um cara assim, mais pode ser camisa 10 e tal. Blá, blá. O Rames Rodrigues, se estiver bem, ele, 32 anos, ainda tem linha pra queimar, se ele estiver bem fisicamente, 2 anos, ele compete com o Veiga, com o Arrascaeta. Sem dúvida. Não é? Eu acho que mas se ele jogar, pegando esse sarrafo aí, só vou passar para você já, Pedro, tirando esse sarrafo aí de seleção colombiana de 2014, de Real Madrid e tal, falando sinceramente, se ele jogar no São Paulo, o nível de jogo que ele teve no Everton, não tô nem falando do Bayern de Munique, cara, já vai ser muito útil. Já vai ser uma peça que o São Paulo não tem, já vai ajudar bastante. É muito útil. Eu acho que a dúvida é quão útil pode ser. Sim. Muito útil ele é. Ele pega bem na bola. Já vai fazer diferença. Já vai ganhar pontos pro São Paulo, fazer jogos importantes. O Renato Augusto é um grande jogador. Ele é um cara muito dinâmico, participativo, vitorioso e tal. Mas uma qualidade que aparentemente explosiva, ele chuta muito bem, ele finaliza muito bem no jogo de Ele é muito inteligente na batida. Ele deu 3 finalizações, as 3 no gol, 2 foram gol. O Rames também. O Rames é um cara... Você falou pra mim que foi sorte, que desviou. A sorte faz parte do futebol e faz parte da vida, né? A mística também, né? Eu tava esperando essa palavrinha. A mística. A primeira bateu desviou, a segunda... Nos canais ESPN, quem consagrou o termo mística foi o Vitor Biner. A gente precisa dar crédito. Isso é verdade. Não é que eu já negociei
o troféu Rodrigo Bueno Bubu, de melhor comentarista da temporada, vai ser entregue ao Vitor Biner. Ele já conquistou, já tem esse Porque direito. ele é um comentarista místico. Entre outras coisas, porque é um cara que sabe valorizar a mística. Você perdeu, tá vendo? É. Vai ficar com essa pra você agora. Próxima temporada você pode tentar, Pedro. Você Vem tem cá. potencial. Quem sabe? Entrou o Rames Rodrigues, quem roda? Bom, se for pensando no jogo contra o Corinthians, ele entra no lugar do Luciano. Né? Na vida, no caminho do São Paulo, quem roda? Porque assim, o Dorival, se ganha o Rames, ele ganha um tremendo jogador, mas ele ganha um pequeno problema. E agora, quem vai compensar ali que ele talvez não vai marcar, não vai correr, não tá 100%? Se você põe ele mais adiantado, parecido com o Luciano, perto do Caleri, a obrigação dele, e põe os outros caras para carregar piano, para marcar ali. Deixa lá Rato correr na direita, Michel Araújo correr na esquerda. O Nestor pode ser vendido. Aliás, eu não sei se tem alguma coisa não casada, né? Mas assim, São Paulo, ó, vamos vender o Nestor. Estão falando em torno de 10 milhões de euros. Tá bom, você acha? O São Paulo entende que é um bom valor. O Nestor é um volante, ele oscila em alguns momentos e tal. Então, o São Paulo precisa fazer dinheiro. A janela já está fechando, então acho que 10 milhões de euros o São Paulo vai vender. Então, ele acho que jogaria para o Dorival facilitar, não mudar muito esse jogo coletivo, os caras que marcam e correm, deixar ele lá frente ali no lugar do Luciano, que não joga. Isso, agora, pensando na vida. Tem um jogo aí contra o Corinthians, ok, o Luciano já não vai jogar, você põe ele, beleza. Se realmente tudo se concretizar, der certo. Mas na vida. Até porque Campeonato Brasileiro. Nesse jogo, o São Paulo precisa fazer o placar, né? Exatamente. Mas, cara, eu acho que depende muito da conversa que o Dorival vai ter com ele para entender. Da conversa que o Dorival vai ter com ele e do que o São Paulo vai enxergar quando ele chegar. Você falou, a gente tá falando do Rames Rodrigues, do Everton, da seleção. Ele vai chegar, vai fazer as avaliações, vai ter a conversa com o Dorival. Aí que eles vão conseguir entender aonde vai ser melhor eles encaixar. Acho que vai ser menos o Dorival dizer pro Rames onde ele vai jogar. Porque segundo a nossa matéria, o Dorival pensa no Rames, claro, meio campo e segundo atacante. Eu acho que mais segundo atacante. Acho. Eu acho que dentro do que o Dorival imagina do que o Dorival tem hoje no São Paulo, se ele sentar e conversar com o Rames, mostrar pro Rames aqui, dar as opções, eu acho que o Rames vai dizer, se eu puder escolher, aqui, na frente. Acho. Agora, no futuro, também acho. Poderia ser um meio campo com o losango, ele como a ponta do losango, ele como armador, atrás do Caleri e do Luciano, Caleri e Pato, né, 2 atacantes, e aí ele com liberdade para flutuar, como gosta de dizer o Praça, né? Ali entre o meio e o ataque ali e tal, criando, gerando situações, performando. Atrás do ataque. Com a bola. Né? E sem a bola. E batendo. Porque é legal ele ter mais ou menos ele perto do gol, porque uma das vantagens dele é a finalização. E cobrança de falta. Não adianta você ter um Renato Augusto e botar ele de volante lá, né? Como alguém já colocou lá atrás ali, ele não vai chutar no gol quase nunca. De 9. Né? Agora você põe um cara numa área em que o chute dele é perigoso, né? O Prazer, eu não sei como é que era goleiro. Eu tinha raiva de goleiro quando eu jogava pelada. A bola estava lá no campo do adversário e o goleiro, não deixa chutar! Não deixa chutar! Aí todo mundo tenso olhando e o goleiro gritando, não deixa chutar! O cara chutava lá do meio campo, fazia o gol, entrava, tá vendo? Deixaram chutar. Eu falei, cara, você tá no gol pra quê, cara? Tem que minimizar a chance. Era assim, Praia? Você gritava muito, não deixa chutar? Menos deixa chutar mesmo. Tá vendo só? É isso, pô. Ô, William, tu vai jogar um jogo, tu toma 2-0, faz 20 defesas. Não, você tomou 2-0. Sabe o que os caras vão dizer? Eu já vi. As que precisava pegar, não pegou. São as duas que entraram. É isso. Se tu toma um jogo 0-0, ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar, tá tranquilo, sai, ninguém lembra do goleiro. É verdade. O goleiro é que nem juiz, quanto menos se falar, melhor. A vida de goleiro não é fácil, não é fácil. E se você começar a defender muito, aparecer muito, significa que teu time não tá bem, né? Então, já discuti com um repórter uma vez isso. É porque o time tal só não ganhou porque tu fez muitas defesas. Eu jogo pra que time? Eu faço parte do meu time, né? Pra isso, as pessoas veem futebol só como o gol. Futebol não é só gol. É isso. Ô Pedrão, qual o tamanho dessa contratação para o futebol brasileiro? A gente teve aí Luiz Soares, já teve a época de Seedorf, grandes craques até brasileiros voltando, Marcelo voltando pro Fluminense, Pedro voltando, apesar que o Pedro ainda jovem, mas voltando pro Flamengo. Tem contratações importantes, pesadas também do Flamengo. Qual o tamanho desse Rames Rodrigues aí? Enorme. Enorme. A gente está falando de um cara de 32 anos, que já teve em algum momento olhos holofotes de Europa. Que a gente está aqui debatendo só o que ele pode fazer pelo time, mas que é certo que ele tem a qualidade,
É um cara de destaque de Copa do Mundo, destaque de cenário europeu. Não se provou em algum clube, mas em algum momento ele já teve minimamente um brilho, mínimo que seja. Eu acho que é enorme pelo que... São duas questões. Ele não teve a chance do futebol europeu, a janela europeia. A janela europeia, talvez, das grandes ligas não se abriu para ele. Só que o plano B, talvez, desses caras, poderia ser uma liga menor, poderia ser um mercado só pelo dinheiro, poderia ser uma América do Norte, passa a ser o futebol brasileiro. E aí você vê Vidal no ano passado, você vê Suárez esse ano, você vê gente desse quilate que vem para cá, você vê o Dani recentemente. Isso. Então, assim, ele tem um peso. Acho que o Rames, na expectativa, ele se encaixa nessa turma, pelo que já foi um dia. Então, só de você movimentar e gerar essa expectativa, que é o que dá para a gente falar agora, a gente não tem a prova do campo, é grande. É grande pelo que já fez. E muita gente badalada aqui, e muito badalada, que nunca passou perto de fazer isso. Então, 32 anos, não é um cara de 39 anos, com 4 cirurgias no joelho, 3 no ombro, e que não joga há 2 anos. Entendeu? Acontece muito isso. Não. É um cara que a gente pode questionar qual era o nível do Olympiacos. O que ele não entregou perto do que ele fez na Copa de 2014. Agora, tamanho, só para dar um pequeno exemplo para o fã do esporte, a gente aqui trabalha numa companhia global e tem ESPN no Brasil, na Argentina, na Colômbia. Os gringos já estão desde ontem aí. Os gringos estão desde ontem querendo saber, querendo que se fale, querendo que se grave. Então, assim, isso já mexe muito. O holofote do futebol brasileiro já é diferente com a chegada do Rames. Porque se fosse de qualquer outro jogador sul-americano, daqueles que... Tem torcedor que tem tara, né? O cara falou espanhol, meu amigo, o cara já acha que é diferente. É só a língua que é diferente, mas ele já... Opa! O Rames não. O Rames se sustenta. A empolgação, a expectativa, o desejo de informação dos gringos, ele se sustenta. É um cara grande. Tem um amigo que chama ele de James. Não gosto de Rames. Mas ele explicou. Ele é James. Eu prefiro James. Outra coisa. My name is Rodrigues. Se chegar e jogar... James Bond. Se chegar e jogar, chama James do Bond, que James quiser. Rodrigues. Ele que falou que era Rames, é Rames. A gente fala assim desde então. Vamos fazer intervalinho, é isso, Giovanni? Eu não queria. Eu não queria fazer intervalo. O papo tá bom, tá...